Eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer e não só do anime, porque a gente vai falar do mangá, da finalização extra, o que algumas pessoas dizem que é o final verdadeiro de Demon Slayer, que acabou de ser lançado em dezembro. Aquelas que aparentemente foram cortadas pela Jump para o último capítulo oficialmente não ficar gigantesco e alguns desenvolvimentos a mais que as pessoas gostaram muito e por isso chamam de final verdadeiro. Obviamente esse vídeo tem spoilers, então só fica se você quiser saber sobre o tal final real, oficial, completo de Demon Slayer. Se é que ele é tão completo assim, a gente vai falar sobre isso. Se você não quer spoiler, deixa o like, volta em outros vídeos que não tenham spoilers, dá uma olhada na playlist, tem muita coisa que eu sei que você não assistiu. E se gosta de Demon Slayer mesmo assim, tá vendo essa estampa aqui? Linda, maravilhosa, que estou usando, é uma estampa da minha lojinha com estampas exclusivas como essa aqui, e que inclusive para você que gosta de Attack on Titan, de repente acabou de lançar duas estampas novas. Que é spoiler, vem comigo continuar. Eu fiz vários vídeos de Demon Slayer aqui no canal, anime, mangá especialmente, falando de personagens, de arcos, e comentamos bastante a finalização e o que eu achei do final em si do mangá. Se você acompanha o meu canal aqui, você sabe que eu gosto da história, mas eu tive ressalvas com a finalização do mangá, porque apesar de Kimetsu ter um ritmo mais acelerado de narrativa e isso ser coerente do início ao fim, alguns buraquinhos ficaram. Mas a finalização foi o quê? Fofinha. Foi pro futuro, falou de reencarnação ou descendentes, né? Dependendo do caso, se tinha morrido ou não. Trouxe aquele quentinho no peito pros fãs de tudo deu certo, mas as pessoas não viram exatamente o que aconteceu logo após, ou um período após a luta final, com os personagens que acompanharam durante muito tempo. Então, apesar das críticas sobre a luta final, a explicação do Muzan que ficou meio furado, tal Lírio Aranha Azul que foi esquecido no churrasco pra nunca mais, inclusive isso ficou mesmo. Bem, apesar disso, as pessoas sentiram falta mesmo, foi de se desligarem dos personagens principais, aqueles que acompanharam antes de presenciar o que rolou com seus descendentes. E esse final verdadeiro, então, trouxe justamente isso, um desenvolvimento pra gente conseguir se despedir melhor de Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu e os outros que ainda estavam vivos, saber o que rolou naquela época, pra depois a gente avançar lá seus 100, 200, o mangá não precisa a quantidade exata de anos, e enfim, chegar nos seus descendentes. A gente teve de forma oficial uma explicação do que rolou com Tanjiro e Nezuko. Eles voltaram para casa, sentaram em frente ao túmulo da família, daqueles que perderam para os demônios, né, por causa do Muzan, e choraram, se despediram e começaram a criar uma nova vida, um novo lar. Não só os dois, mas depois, como a gente vê também no início, minimamente, o Inosuke e o Zenitsu, eles moram na casa que era dos Kamado. Eles quatro começam a limpar aquilo e conviver e aprender a serem felizes, apesar das cicatrizes físicas, como o Tanjiro tem várias, e emocionais, que também existem pela perda de tantas pessoas queridas e por tudo que eles passaram. E o Inosuke é sempre um alívio cômico e ele fica sem entender o que são marcas de garras de algum animal feroz que ele não conhece. Na verdade, são só tracinhos que a família Kamado ia fazendo para medir o crescimento das crianças. E ele já fica empolgadíssimo, vamos medir aqui a minha altura porque eu vou ser mais alto que todo mundo. Em uma história que sempre fala do pós-vida, existia um quadro só para deixar ali explícito que a família dos irmãos Kamado estava ali no lar para recebê-los quando eles voltaram. E a família Buyashiki mesmo aparece nessas páginas felizes, fechando as portas dessa missão tão grande da família deles de serem amaldiçoados por terem o sangue do demônio Muzan, precisarem liderar um grupo de espadachins, de exterminadores de Oni ao longo de gerações e muitas gerações falhando. Parece então que eles ultrapassaram o limite de vida, a maldição acabou junto com a morte do Muzan. Tanto é que o Kiria, o Buyashiki, ele realmente está no futuro bem velhinho, e isso é confirmado também nessas páginas que mais à frente vão pegar aqueles easter eggs de pessoa de costas, pedacinho aqui, bebezinho que aparece no capítulo do futuro, e vai justamente deixar claro quem é descendente de quem e quem é ali uma reencarnação de quem. O Sanemi e o Tomioka, o Gyu, eles não têm uma explicação exata sobre o que vão fazer, se constituíram família ou não,
são, para onde foram, mas dá pra ver que eles estão aliviados, que aparentemente a marca que eles tiveram também por atingir um ápice do poder não limitou a vida deles, pelo menos não é dito nada sobre isso, são aquelas pontinhas que vão ficando soltas e a gente que tem que cobrir esses buracos para não sofrer em Kimetsu. Exceto se no futuro vier mais spin-offs, por enquanto é isso. E principalmente o rosto do Gyu é de calma, é de finalmente estar relaxado, é de não ter aquela tensão. O Gyu o tempo todo no mangá, ele tem aquele olhar de pálpebras mais baixas, de expressão tensa, e ali ele tá completamente aliviado. E aí você pode deixar sua imaginação fluir, tá pensando em alguém, tá pensando em nada, tá só sendo feliz. Os Ui e suas 3 esposas continuaram vivendo bem, óbvio, juntos. O irmão do Rengoku, Senjiro, aparece de costas com o seu pai e é o descendente dele que a gente vê no futuro nessa história, isso foi confirmado nesse capítulo. E como essas páginas extras falam, dias de paz chegaram e tomara que eles durem pra sempre. E aí, fora essas imagens mais explícitas, ao fim das páginas extras do 205, a gente tem um pouquinho mais sobre o passado, então com flashes, pequenos quadradinhos, imagens estáticas, e nessas imagens a gente tem detalhe de que Sanemi e Gyu, seja lá o que aconteceu, também se encontravam, eles não viveram vidas completamente separadas, os restantes dos Hashiras, os últimos pilares, ainda se encontraram e talvez construíram um futuro ali lado a lado ou muito próximos, o que é bom. Também o Inosuke e a Aoi, ou o Tanjiro com a Kanao, essas uniões que a gente já sabia que tinham acontecido por causa dos seus descendentes no futuro, mas que agora foram oficialmente confirmadas, e a gente teve um lampejo deles se aproximando, disso acontecendo, né? Porque antes a gente sabia que ia acontecer e depois soube que aconteceu, mas não viu rolando. E antes de eu falar sobre o Sumihiko, né, o descendente do Tanjiro no futuro, e um pouquinho a mais que a gente tem dele, eu queria comentar sobre a finalização mesmo dessas páginas, que isso sim foi muito bonito e poético, porque a gente volta lá pro passado, pra era Taisho, junto com Tanjiro, e dá a entender que é ele falando, ele narrando, mas independente disso, o que a gente tem são falas, balões, sobre viver, sobre estar muito grato por estar vivo, por estar ali, e uma memória, uma lembrança de todos aqueles que se foram, de todos aqueles que lutaram, de todos os pilares que a gente se despediu, e como eles foram importantes pro Tanjiro, para todos ali, para que eles aprendessem, para que eles valorizassem as pessoas, para que eles tivessem mais força, porque cada uma dessas pessoas tinha uma característica específica, era importante por algum motivo e impulsionava algo bom dentro de todos, no Tanjiro e qualquer um que encontrasse com eles. São pessoas memoráveis e por isso que nessa história, provavelmente, eles tiveram também o direito de renascer, de existirem numa outra vida e finalmente serem felizes. E a última mensagem do mangá, desse quadrinho, do que provavelmente era o Tanjiro falando, e na minha opinião, principalmente, é uma mensagem da própria Gotoji, é: viva da melhor forma que vocês puderem. Eu acho que não é só uma mensagem sobre o Tanjiro e todos aqueles que viveram, que sobreviveram, não é só uma mensagem dele para a reencarnação do futuro de todos aqueles que ele precisou se despedir, não é só uma mensagem para quem tá nessa história, é uma mensagem para todos nós, leitores, e eu acho que foi uma forma muito sutil e bonita da autora se despedir de todos nós e terminar essa história da maneira que ela pensou em terminar, deixando uma mensagem de uma história que marcou tanto, que mexeu multidões e que matou tanto personagem, mas que no fim tinha uma intenção por trás. Ela deixou isso muito claro com essas páginas que foram cortadas. E aí, como eu disse, no meio dessas páginas ainda tem o futuro, o Sumihiko, que seria o descendente, o bisneto do Tanjiro e da Kanao. E é, na verdade, o momento em que ele sonha com a avó, que contava para eles histórias dos seus antepassados, com demônios e lutas. Sumihiko super acredita. O seu irmão Kanata parece mais cético, ou finge ser cético. E nesses sonhos de memórias de dias distantes da infância mais jovem do Sumihiko e do seu irmão, a gente entende um pouquinho como ele sente, como ele parece muito, inclusive, com o seu antepassado Tanjiro. E ele tem um desejo, no fundo do coração, de que essas pessoas, inclusive aqueles que foram demônios, que eles possam ter a chance de reencarnar e de vir novamente para essa vida perdoados pelo que eles fizeram e com a chance de serem felizes. E aí tem essa página que vai explicando todas as descendências, não só Sumihiko e seu irmão, os descendentes diretos dos irmãos Kamado, tem a confirmação, óbvio, de que Zenitsu e Nezuko ficaram juntos e tiveram filhos, e também temos a confirmação, como eu disse, que Inosuke e Aoi ficaram juntos, e inclusive o cientista que descobre o lírio aranha azul é descendente do Inosuke, estava sozinho
sozinho, parece que a descendência dele se desligou um pouquinho da família dos ex-amigos, mas o mangá termina com esse cientista mais velho encontrando Sumihiko, então ele vai voltar ali para aquele círculo, provavelmente, e o mangá confirma isso, de amizade dos antigos amigos da família Kamado. E fora isso, todas as reencarnações, todos os reencontros, todas as pessoas que mereciam ser felizes, tudo aquilo que a gente já tinha adivinhado no mangá com o capítulo 205 que tinha saído, foi tudo confirmado agora, com imagens, explicações, a Gotoji deixando tudo oficial e inclusive mostrando que um cara de costas lá no fundo, com uma mulher e um bebezinho, era uma reencarnação de Yorichi. Yorichi, o espadachim lendário, super incrível, que não conseguiu ser feliz com a sua esposa, que era só o que ele queria. Ele não queria ser incrível, ele não queria lutar com espadas muito bem, ele não queria derrotar demônios, ele só queria uma família, ter amor. Na sua reencarnação, parece que ele, inclusive, conseguiu. Agora, a autora e a história entregou um prato dizendo: sejam felizes, finalmente se amem, fiquem juntos e vivam da melhor forma possível. Os demônios são só lendas. Passados 100, 200 anos, como a história disse, como o próprio Sumihiko fala, a nossa vida, a vida de cada um é uma história. E cada um é protagonista da sua própria história. E é importante que a sua trajetória seja contada, ouvida, explicada por alguém, porque é assim que as histórias permanecem, é assim que a vida de alguém e a trajetória de alguém continua vivendo ao longo de séculos, ao longo de tantos anos, sem nunca morrer. O Sumihiko desejava conhecer muito os seus antepassados e, no final das contas, não é exatamente o que a gente presenciou. Nós, leitores, tivemos o presente de acompanhar a história de tantos personagens queridos, toda a sua principal trajetória, sofrimentos, conquistas, derrotas, perdas e felicidade no fim. Cada um é importante, cada vida é importante, assim como Sumihiko acredita, e por isso eu acho que a história fecha esse mangá com a mensagem, como eu disse, de viva a sua vida da melhor forma possível. E por fim, tem a carta final da autora, uma mensagem que prova justamente o que a gente conseguiu perceber com a história, que ela não fez algo só pra ela, que ela não fez algo daqui pra fora, ela fez de coração. Era uma história que pretendia trazer muitas mensagens e ela esperava que isso fosse bom, fizesse bem a todas as pessoas. E o que eu acho muito bonito é que as suas últimas palavras foram: obrigada por lutar junto com o Tanjiro, obrigada por chorar, por sorrir. Vocês salvaram muitas pessoas. Foi uma honra gigante para mim. Muito, muito obrigada. A todos que me apoiaram, que me ajudaram nas horas que precisei, que foram envolvidas nesse procedimento de fazer esse mangá. Eu desejo que todos vocês tenham vidas felizes no futuro. Por que não terminar Kimetsu assim? Agora, com certeza esse é um final, não vou dizer verdadeiro, porque não mudou muita coisa em narrativa, aconteceram as mesmas coisas, mas é um final mais completo. Agora também, mesmo assim, continuamos com furos e problemas que existiram antes dessa finalização toda acontecer, né, desse desenvolvimento maior do 205. Para mim, os grandes problemas de Kimetsu foram, como eu disse, no final da última luta e principalmente por não desenvolver melhor o Muzan, um antagonista tão importante, que foi muito bem utilizado e que trouxe uma presença incrível para o mangá. E por isso, para mim, esse buraquinho não foi preenchido, mesmo com este final incrível, elaborado, maior e bem desenvolvido e emocionante, que eu concordo. Foi muito melhor nesse ponto, em vários desses quesitos, sim. Eu não sei, muitas pessoas acreditam que talvez o Lírio Aranha Azul e Muzan e toda essa origem dos... Eu ia falar Titã, gente, tô falando muito de Titã nesse canal. Origem dos demônios possa ser melhor explicada em um spin-off, mas isso não corrige o que aconteceu com o material original. É o que eu sempre digo. Você pode desenvolver mais personagens, tramas e subtramas em spin-offs, em capítulos extras, em mangás paralelos, mas você precisa terminar a história principal com o que a história principal abriu. E esses pontos chaves da origem do problema de Demon Slayer não foram finalizados com precisão nesse mangá. A gente pode supor, a gente pode teorizar, a gente pode imaginar, mas pra mim cabia e precisava, na verdade, de um pouquinho mais sobre como tudo isso começou. A finalização simbólica ela fez perfeitamente e agora melhor ainda quando a gente sabe que isso já estava planejado para ser mais explicado do que foi. Agora, a finalização teórica, vamos dizer assim, da explicação do âmago central do problema, isso ficou realmente
capenguinha e não mudou com as páginas extras. Uma pena, espero que venha de qualquer forma no futuro então um spin-off, alguma coisa a mais sobre o Muzan, porque merece. Queria saber um pouquinho mais para além de era uma pessoa muito frágil, que tinha uma doença, surgiu um médico, sei lá da onde, com uma flor que ele tirou não sei de qual lugar e conseguiu usar não sei como e transformou em demônio. A gente precisa saber, né? Porque vai que a gente pega uma flor azul, mistura com água de limão e se transforma em demônio. É bom sempre a gente saber. Me conta aí o que você achou desse final verdadeiro, o final original, o final completíssimo de Kimetsu no Yaiba, se você ficou mais feliz, se seu coração ficou com mais quentinho ainda e se você de qualquer forma ainda assim sente falta como eu de algumas explicações. Deixa o like se você curtiu, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para acompanhar todos os próximos vídeos e lembrando, se você gosta de Attack on Titan, no mínimo todo domingo a gente está comentando de episódio novo aqui no canal. Espero todos vocês. Tchau, tchau!